Olá, sou Javan Ferreira, pastor e psicanalista, trazendo a você mais um conteúdo da nossa série Autoestima Saudável. Desde já agradeço por você estar comigo nesta caminhada. E lhe peço, se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para que as notificações do YouTube lhe alcancem, lhe avisando dos nossos próximos conteúdos. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá, assista cada um deles e certamente em muito você enriquecerá espiritualmente e emocionalmente. Hoje vamos falar da família. A família faz bem para a nossa autoestima. Sabemos que no seio da família tem ocorrido muitas coisas tristes, como abusos, violências, especialmente contra crianças e idosos, sem contar a tristeza da violência contra a mulher, mas em especial contra a criança, marca para sempre a vida dos pequeninos que vão se tornar amanhã adolescentes e adultos, jovens e adultos, problemáticos em função disso. Mas, obviamente, isso não é uma sentença, porque você pode aprender a administrar as suas experiências negativas da infância, perdoando a si mesmo e perdoando aos outros, e assim seguir a vida sem repetir os erros daqueles adultos que de alguma forma lhe afetaram negativamente. Mas vamos pensar sobre a família, vamos pensar como a família é indispensável à nossa formação e desenvolvimento, sendo determinante para que sejamos pessoas, não diria apenas fáceis de se lidar, mas pessoas que, ao invés de complicarem a vida, tenderiam a facilitar a vida, ou tendem a facilitar a vida. Entendemos que negligenciar o papel da família na construção da pessoa e do cidadão, na sua relação com as instituições, é ignorar as influências mais decisivas que o ser humano recebe na vida, influências na infância, no seio da família. Não sem causa, as mais diferentes ciências que estudam o ser humano e as suas relações sociais concordam sobre o valor fundamental da família para a formação do caráter e da personalidade do ser humano. Os indivíduos respondem às demandas dos seus relacionamentos, quer os mais próximos, um simples diálogo com um vizinho, com um amigo, a família e as instituições, a partir daquilo que esses indivíduos ou que esse indivíduo recebeu na sua formação, na sua construção familiar. Eu gosto de pensar, como todos sabem, que tem esse acesso no YouTube, sou pastor e psicanalista, e a nossa fé judaica cristã sempre nos orienta a considerarmos os valores éticos e morais, os princípios orientados pela Bíblia que devem formar as crenças de indivíduos e da família. É na família que o indivíduo aprende isso. A criança é formada em seu berço. A Bíblia, a base da nossa fé, narra a criação de um casal, Adão e Eva, e que é ordenado por Deus a se multiplicar como família, gerando outras famílias, que temos os clãs, as tribos, povos, nações, depois a sociedade como nós conhecemos, a partir de um casal, de um lar, de uma família, para você ver a importância. E é a Bíblia, em Provérbios 22:6, que o sábio vai nos dizer: educa a criança, ou seja, educa o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, não se desviará desse caminho que tem a ver com a instrução de valores éticos e morais, de princípios, mas principalmente não numa questão meramente intelectual, mas de convivência, de se ver o exemplo daquele discurso que se confirma na prática e da prática que gera um discurso verdadeiro. Mas devemos ter em mente que, além de funções como sexualidade, reprodução, economia e educação,
É no ambiente familiar que o ser humano tem a sua identidade formada, construída como pessoa, desenvolvendo-se por meio de experiências que o marcarão para sempre. Vivências com aqueles que são exemplos, são referência, ou pelo menos deveriam ser. Por isso, a importância de considerarmos tudo que é entregue na família, a criança, na sua primeira e segunda infância e também na adolescência. E quero pontuar com você as principais virtudes aprendidas e desenvolvidas a partir do ambiente familiar, como por exemplo, o acolhimento, que reúne sentimentos como amor, segurança, respeito, cuidado, tolerância e suporte para si mesmo e para o outro, para que assim a pessoa no seio da família já tenha uma vida sem medo, sem acepção, sem abandono. O lar é para ser um refúgio de aconchego, onde o coração se tranquiliza e descansa. O contrário não é bênção e alguma coisa está errada quando há o medo, ao pavor, ao terror no contexto da família. Aquele que desde criança sente-se acolhido, ele vai desenvolver amor por si mesmo e respeito a si mesmo, mas também ao próximo e à sociedade como um todo. E certamente será uma pessoa igualmente acolhedora e hospitaleira. Outra virtude aprendida e desenvolvida no seio da família é a humildade. A humildade aqui quero apresentá-la como algo que tem a ver com o aprendizado e prática da submissão e do respeito às hierarquias da vida e ao espírito do serviço em prol do bem comum. Tem hierarquias estruturais que fazem a coisa acontecer e devemos nos ajustar, nos enquadrar, fazendo a nossa parte e ajudando o outro para que também faça a sua parte. E na família não é diferente, é uma referência para todas as nossas outras relações em termos de hierarquia. O pai é o pai, a mãe é a mãe e os filhos são os filhos e todos têm entendimento que são uma família e devem respeitar-se mutuamente no papel que cada um cumpre em prol do bom andamento da família. A pessoa que desde criança aprende a ser humilde desenvolve domínio próprio, mansidão, tolerância, consciência de liberdade e de limites para uma vida disciplinada, responsável e equilibrada. Sem disciplina, responsabilidade e equilíbrio, a vida do indivíduo vira um caos para si e para outros. A pessoa humilde ela desenvolve espírito solidário e prontidão para a cooperação. O servir para o humilde não é um peso, não é uma vergonha, pelo contrário, é uma honra e é um prazer ver o efeito do seu serviço abençoando a outra. O humilde é mais flexível, se ajusta com mais facilidade a ambientes e circunstâncias que exigem dele renúncia. E como é necessário que nos ajustemos, nos adequemos, nos adaptemos às diferentes realidades para que ali aproveitemos o melhor e sejamos o melhor naquele contexto. Outra virtude que aprendemos e desenvolvemos a partir da família é a virtude chamada de validação. A validação tem a ver com você tanto ter aquela crítica, não a crítica, né? A crítica no sentido positivo, do bem, do querer ajudar, do querer fazer com que a pessoa seja cada vez melhor, com elogios, mas também mostrando algo que pode ser melhorado, e que isso é manifesto com sinceridade, verdade, justiça e honestidade, sem bajulação, sem hipocrisia, sem falsidade. E isso se aprende em casa, sem abrir mão do espírito de generosidade, empatia e compaixão. Sabe, toda aquela cordialidade que você, quando vai falar para alguém, você vai falar com o propósito de abençoar. A validação se aplica à disciplina que orienta, corrige, encoraja, sempre apontando para o outro, o melhor do outro e o incentivando a realizar os seus propósitos. A pessoa validada é uma pessoa ensinada a acreditar em si
e a incentivar o outro nas suas virtudes, para que o outro também vença as suas dificuldades, realize os seus sonhos, enfim, supere-se a si mesmo e supere os muitos desafios da vida. A validação se dá quando reconhecemos as nossas virtudes e as virtudes dos outros e nos incentivamos, nos ajudamos mutuamente. É muito importante isso. Uma criança validada é aquela que recebe elogios, que quando tira uma nota na prova, né, boa, ela vai ser elogiada, vai ser honrada, vai ser incentivada, mesmo sendo o dever dela, que ela vai ter consciência de responsabilidade também. Mas quando ela tira uma nota aquém do esperado, ela vai também ser incentivada a se superar e da próxima vez melhorar, porque ela é capaz e ela precisa receber essa palavra de validação dos seus pais, dos seus familiares, dos irmãos mais velhos e vice-versa. E isso não é só para a criança, é para a criança, adolescente e jovem e adulto. Todos nós necessitamos de validação e, obviamente, quando maduros, não vamos depender disso, porque a consciência de nós próprios vai fazer com que a gente se autoavalie e prossiga a vida reconhecendo que foi bem, né, naquela situação, como também reconhecendo que pode melhorar. Outra virtude fundamental que aprendemos e desenvolvemos, desculpem, no contexto da família, é o perdão. O perdão que resulta da coerência da reciprocidade com misericórdia e graça. E tem tudo a ver com reciprocidade, por quê? Eu gosto muito quando Jesus diz: Pai, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. É uma reciprocidade que primeiro é para com Deus e depois se aplica na vida do outro, independente do outro. Não perdoamos porque o outro merece perdão. Nós perdoamos porque temos a condição de perdoar que Deus nos deu por compreensão e por liberação de nós próprios e do outro. O perdão tem a ver em vencer a culpa, a crítica e o julgamento e agir com misericórdia, paciência, tolerância e graça para consigo mesmo e para com outros. Quantas vezes carregamos mágoas, ressentimentos, amarguras terríveis que nos travam a vida, ainda culpando e querendo condenar pessoas que até já se foram e que por vezes nos fizeram mal sem nenhuma consciência do mal que estavam fazendo. A começar dos nossos pais, que nos deram com o jeito de ser deles, daquilo que receberam, muitas vezes achando que estavam fazendo o melhor e de repente nos infligiram dor, sofrimento, que nos marcaram para sempre. Precisamos nos perdoar como crianças que éramos, sem nenhum poder de detê-los, de resolver a situação, e também perdoar a eles, independente deles terem nos afetado negativamente de forma consciente ou inconsciente, simplesmente porque até tinham boa intenção, mas usaram de mau jeito. Quando perdoamos, nos liberamos para que assim prossigamos a vida. Estamos dando uma oportunidade a nós próprios, ao outro, se ele pode continuar a sua vida. Estamos nos renovando interiormente e estamos dizendo àqueles à nossa volta, a começar dos da nossa casa: olha, sejam recíprocos, porque isso é bênção. Jesus, em Mateus 7,12, ele vai dizer: portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queremos perdão, que perdoemos, queremos ser alcançados por misericórdia e graça, que sejamos misericórdia e graça uns para com os outros e assim por diante. Isso faz bem à nossa autoestima, isso é de Deus. Outra virtude que aprendemos e desenvolvemos a partir da família, e você tem percebido que elegi algumas virtudes que são correlatas a outras, e essa virtude entendo como uma das principais. Precisamos aprender a nos comunicar a partir da família. E comunicação aqui não é só o uso da fala, né?
tem todo um gestual de corpo e de conteúdo, o abraço, o beijo, um cumprimento, enfim, a comunicação saudável, não violenta, sempre positiva e com cortesia, docilidade e gentileza no trato, como já falamos anteriormente, validando o que há de melhor no outro e no ambiente e em nós próprios. E quando usamos a boa linguagem, estamos dizendo ao outro a riqueza que há dentro de nós. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso é muito importante. As pessoas têm de nós aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Na família aprendemos a linguagem não violenta, na qual palavras hostis e grosseiras não têm lugar, pelo menos não deveriam ter lugar. Se estamos aprendendo coisa diferente, é por isso que isso está repercutindo na sociedade. Mas a família é para que aprendamos a bondade expressa por toda forma de comunicação, porque a família é um ambiente de palavra de bênção, palavra de orientação, palavra com amor, com respeito, que é cheia de carinho para nos encaminhar na vida, palavra de consolo, palavra de conforto, sempre com o propósito de abençoar. E quando houver algum excesso, cabe o perdão, a paciência, a restauração, o dizer para o outro que de repente ele pegou pesado demais, sempre com o propósito de restaurar as relações para que a família se vá bem. Gosto da expressão do apóstolo Paulo na Bíblia, em Efésios 4:29. Observe o que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que palavra abençoadora. É necessário que pratiquemos isso, especialmente com as nossas crianças. Eu sempre digo, no contexto da psicanálise, quando você lembra a criança que você foi e o que os adultos fizeram em relação a você, quer positivamente, quer negativamente, você deve olhar hoje para si como adulto e assumir o compromisso de só dar às crianças à sua volta, às quais você influencia, aquilo que for bom, aquilo que contribua para uma boa formação do caráter, da personalidade dessa criança, que responderá mais tarde a tudo isso que recebeu de você, como hoje você responde aquilo que recebeu dos adultos que lhe criaram. Por isso é muito importante. E essa comunicação trata-se de um viver sob orientação e posturas e falas que favoreçam o desenvolvimento de tudo que é virtuoso em você, como a fé, a esperança, a gratidão, que são também virtudes muito importantes, porque nós respondemos às nossas crenças. Nós sonhamos e nos lançamos em projetos na esperança de que os vamos realizar, não só porque temos condições de realizar, mas porque essa realização vai nos fazer bem e fazer bem a outros, a começar da nossa família. E se não temos recebido isso, essa palavra de boa comunicação, de validação, de perdão, de fé, de esperança, vamos ser sempre adultos a agir por sabotamento da própria vida, da própria história, sempre repetindo o mal contra nós próprios que nos fizeram e não tendo uma vida de vitória, guiada por uma verdadeira espiritualidade e equilíbrio emocional que o nosso Criador colocou em nós como potencial e podemos desenvolver. Pense sobre isso. Ame a sua família e haja contra o egoísmo, a inveja, o ciúme, honre e louve aqueles que de alguma forma contribuíram para a sua vida positivamente e aqueles que mal lhe fizeram, perdoe, libertando-se deles em definitivo e os liberando para que sigam no que depender de você, sem culpa alguma, e assuma essa responsabilidade pela sua própria vida. A família
faz bem à autoestima. Se você foi abençoado por esse conteúdo, mais uma vez eu lhe peço, se inscreva em nosso canal, dê um like e ative o sininho, mas principalmente compartilhe a bênção com outras pessoas. E até o próximo conteúdo da nossa série Autoestima Saudável.